Olá, vamos falar de um tema super importante na educação inclusiva, o papel do profissional de apoio. É uma peça-chave, sem dúvida, mas como garantir que essa ajuda toda construa autonomia, em vez de criar dependência? Pois é, a resposta está em rotinas e limites bem claros. É isso que transforma uma boa intenção em uma inclusão que funciona de verdade. E aí já começa o nosso grande dilema, né? Apoio ou dependência? Como é que o suporte oferecido pode fortalecer a autonomia do estudante sem acabar criando uma muleta? É uma linha muito tênue, mas é essencial encontrar esse equilíbrio. Bom, para a gente entender isso direitinho, nosso papo de hoje vai seguir por 5 pontos. Primeiro, o desafio da inclusão em si. Depois, vamos ver como as rotinas funcionam como um mapa. Em seguida, os limites, ou seja, onde a função do profissional acaba. O quarto ponto é como o apoio constrói autonomia. E, por fim, o impacto que tudo isso gera na escola inteira. Ok, vamos começar do começo. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender bem qual é o problema, qual é o ponto de partida de tudo isso. Olha, é fundamental entender uma coisa. O profissional de apoio não é um ajudante qualquer, é uma função institucional, um pilar da escola. O objetivo é bem específico: viabilizar o acesso do estudante tanto ao currículo quanto à participação social, sempre em sintonia com o projeto pedagógico da escola. E aqui a gente vê um contraste gritante. De um lado tem as ações improvisadas, sabe? Aquela coisa no susto. Isso gera uma confusão danada, uma sobreposição de funções que acaba atrapalhando o processo educativo. Do outro lado tem a atuação institucional, planejada. Ela segue normas, diretrizes, o projeto da escola, e isso garante responsabilidade e coerência. É a diferença entre apagar incêndio e construir um prédio. Então, a pergunta é: como a gente sai do improviso e vai para a estrutura? A resposta, em uma palavra, é rotinas. Elas são como um mapa que guia o apoio e estrutura o dia a dia para o sucesso. E essas rotinas são bem concretas, tá? Envolve o acompanhamento nas tarefas da escola, a ajuda para organizar os materiais, a mediação nas interações com os colegas, o auxílio para se locomover no espaço escolar e, quando for preciso, um suporte em atividades mais básicas do dia a dia. Nada disso é aleatório, tudo faz parte de um plano. O efeito disso na cabeça do estudante é gigantesco. Quando ele sabe o que esperar, o que vai acontecer, a ansiedade diminui muito. Essa previsibilidade dá uma segurança enorme e, pouco a pouco, vai ensinando a criança a lidar com as próprias ações e emoções. É o que a gente chama de autorregulação. É fundamental. Agora vamos para outro ponto igualmente crítico: os limites. É essencial ter clareza sobre onde a função do profissional de apoio termina. Isso é que faz a engrenagem toda funcionar direito. E a divisão de papéis tem que ser muito clara. De um lado, o professor, o docente. A responsabilidade dele é pedagógica: elaborar o conteúdo, avaliar o aprendizado, conduzir a turma. Do outro lado, o profissional de apoio. A atuação dele é complementar, focada em criar as condições para o aluno acessar e participar de tudo isso. Um não faz o trabalho do outro, eles se completam. E essa frase aqui, ela diz tudo. É um resumo perfeito. O profissional de apoio não substitui o professor. E muito importante, ele não exerce funções pedagógicas por conta própria, de forma autônoma. A atuação é sempre articulada com a equipe. Essa clareza evita muito problema. E além dos limites da função, existem os limites éticos, e esses são inegociáveis. O sigilo sobre as informações do aluno é total, absoluto. Qualquer dado só pode ser usado para fins educacionais e compartilhado só com a equipe responsável. E claro, sem julgamentos pessoais, sem comentários informais, sem fofoca. É isso que constrói a confiança entre a família e a escola. Muito bem. Tudo isso que a gente falou, rotinas, limites, nos leva ao grande objetivo. O apoio não é um fim em si mesmo. Ele é um meio, uma ponte, para construir a autonomia do estudante. E voltamos àquela pergunta-chave: qual é a linha fininha entre apoiar e substituir? Porque apoiar é dar a ferramenta, é ensinar a usar. Substituir é fazer pela pessoa. O suporte precisa ser constantemente reavaliado para garantir que ele está incentivando o aluno a desenvolver as próprias habilidades e não se acomodar. A jornada é essa que a gente vê aqui. No começo, é natural que a intervenção do profissional seja alta e a autonomia do aluno mais baixa. Mas o objetivo é inverter essa lógica. A ideia é que o apoio vá diminuindo conforme a independência do aluno vá crescendo.
O verdadeiro sucesso acontece quando o apoio se torna cada vez menos necessário. E o benefício disso vai muito além do comportamento, é neurológico. Esse processo de retirar o suporte aos poucos funciona como uma academia para o cérebro. Ele fortalece o que a gente chama de funções executivas, que são basicamente a nossa capacidade de planejar, de se controlar e de se adaptar a mudanças. São habilidades para a vida inteira. Para fechar, vamos ampliar o foco. Porque um trabalho de apoio bem definido, bem estruturado, não ajuda só aquele aluno específico. O benefício é para a escola inteira. Os ganhos são muitos. O aluno desenvolve hábitos positivos, autodisciplina, senso de responsabilidade e a escola. A escola ganha coerência nas suas ações, menos ruído na comunicação e, principalmente, demonstra uma enorme maturidade institucional. Mostra que a inclusão ali é levada a sério. No fim das contas, o ponto é este. Quando o trabalho do profissional de apoio é guiado por rotinas claras e limites bem definidos, a inclusão deixa de ser só um discurso bonito. Ela se torna uma prática real, séria, eficiente e, acima de tudo, comprometida em formar sujeitos mais responsáveis e autônomos. E para terminar, fica essa reflexão no ar. Como as escolas que conhecemos estão definindo esses papéis para fortalecer a inclusão? Pensar sobre isso, questionar, já é o primeiro grande passo para evoluir de verdade.